Estamos de volta aqui com o programa Sempre com Você. Esse programa que está no ar já vai fazer um ano, gente. Olha só, amanhã nós faremos o programa de número 200. Você tem noção que são 200 programas inéditos feitos aqui pela TV Imaculada? São 200 temas diferentes, né? 200 transmissões diferentes. Cada dia para nós aqui também é uma novidade. E aí, quando a gente celebra essas datas redondas, aí, esses números, né, redondinhos, a gente fica tão feliz porque para nós aqui é uma alegria muito grande. Você sabe que a gente não tem veiculação comercial, né, gente? E aí, fazer um programa como esse, diário, de segunda a sexta-feira, sempre foi um desafio. Mas muito mais é saber que a gente está fazendo isso por você, fazendo isso pra você. Então amanhã nós vamos celebrar, viu, Paloma? O programa de número 200. Ó, tô falando pra Paloma aqui também, né? A gente celebrar e se alegrar com isso. Porque se chegamos onde estamos, é graças a você que é milite, é você que é colaborador dessa obra de evangelização. Tá bom? Hoje nós estamos falando sobre inventário judicial e extrajudicial. E recebemos mais uma vez aqui o doutor Ali Salum, ele que é advogado especialista em direito da família. Estamos falando desse tema aqui que a gente estava falando, né, que causa muita briga, né, Ali? Hoje é uma com divórcio e disputa de guarda, o inventário também é um dos que causa mais briga aí entre as famílias. É, né? Agora fala pra gente, quem que pode ser nomeado inventariante? Inventariante, Antoniela, é aquele que vai administrar o espólio. O que é o espólio, primeiramente? O espólio é todo aquele acervo patrimonial, todas as coisas, os bens que o falecido deixou. Então, o espólio, a partir do momento da abertura do inventário, vão ser compreendidas as dívidas e o patrimônio o ativo e o passivo desse falecido. E aí, a legislação determina que tem que ser nomeado um inventariante, que vai ser o representante desse espólio. E o novo Código de Processo Civil traz um rol de quem são essas pessoas que podem ser inventariantes. Depois, o herdeiro que tiver na posse dos bens também pode ser inventariante, desde que não exista um viúvo ou uma viúva. Qualquer herdeiro também pode ser inventariante, desde que nenhum deles estejam na posse de qualquer bem. Então, eles têm que estar fora dos bens, não pode estar administrando nenhum bem. Então, aí pode ser qualquer herdeiro. Então, é seguida essa sequência, na falta de um, vai para o próximo. E tem outros, mas o mais comum são esses mesmo. Até os herdeiros menores podem ser inventariantes, representados por seus tutores. Tá certo, temos uma pergunta aqui, olha só. A Adelina perguntando assim, Adelina, foi feito inventário e venderam uma casa, dividiram o valor. Meu esposo recebeu um valor menor que os outros herdeiros. Como posso recorrer? O ideal era que se procure primeiramente um advogado para analisar isso, ou a Defensoria Pública, e veja como é que foi feita a partilha, quais foram os termos desse inventário. Então, assim, no geral, nos casos mais comuns de inventário, a partilha é feita de uma forma igualitária. Mas, de repente, houve uma doação, que nós acabamos de citar aqui, que foi disfarçada de compra e venda entre o pai e o filho, nós não sabemos o que aconteceu. Então, é ideal que se contrate um advogado, analise isso, porque as partilhas devem ser dentro de uma igualdade sempre. Então, ela pode recorrer, né? Ela pode procurar o judiciário, ver quanto tempo que foi feito isso para ocorrer essa sobrepartilha novamente. Se não tem filhos, pode ser repartido, por exemplo, entre os sobrinhos, entre a família? Sim. Primeiro vai verificar se tem herdeiros os descendentes. Não havendo descendentes, vai ser os ascendentes, os que estão acima. Por exemplo, uma pessoa morre, mas tem só seus pais. Eles vão herdar. Não tem filhos e não tem os pais, vai para os irmãos, os tios e assim sucessivamente. E quando se tem dívidas, Ali? As dívidas do espólio é interessante. Porque, por exemplo, você herdar os bens é bom, né? Mas as dívidas ninguém quer, né? As dívidas ninguém quer. Na verdade, as partes não herdam as dívidas, porque cada pessoa tem o seu patrimônio. Então, cada herdeiro ele tem o seu patrimônio que foi amealhado durante a sua vida. Ocorrendo o falecimento, por exemplo, de um pai que tem 4 filhos, e ele tem uma dívida
de 100 mil reais, mas ele tem um patrimônio de 200 mil que ele deixou, esses herdeiros herdarão 100 e os outros 100 mil terá que ser pago as dívidas. Mas isso não agride o patrimônio dos herdeiros, ou seja, a dívida vão ser paga com o que o falecido deixou. Apenas isso. Então, não Às vezes fica elas por elas, né? Elas por elas, né? Não vai interferir no patrimônio dos herdeiros. Tá certo. Ali, você falava de um prazo para se fazer, né, se constituir esse inventário. Existe esse prazo? E se a pessoa não cumprir o prazo? Antigamente havia uma discussão se o prazo seria de 30 ou 60 dias. Com o novo Código de Processo Civil que entrou em vigor em março, esse prazo já foi sedimentado e o prazo para a abertura do processo de inventário é de 2 meses, contados é importante fazer esse parênteses, a abertura da sucessão começa a contar do dia do falecimento. Então, tem 2 meses após o falecimento para estar ingressando com o processo de inventário. E será instituída uma multa, passado esse prazo de 2 meses, de 20% sobre o valor do patrimônio que foi deixado. Então, é importante sempre estar correndo com isso. Muitas pessoas não sabem, né? A Secretaria de Fazenda aqui do nosso estado que institui essa multa e está prevista legalmente. Ali, por que tem processos desses de inventário que são tão demorados? Né? Porque às vezes as pessoas falam assim, mas tal casa, tal bem. Tá tudo em inventário, tem que esperar. Por que tem casos que são tão complicados? A gente conhece até casos de acidente, né? Pessoas que morreram em acidente. Por que é tão complicado assim, às vezes demorado? Porque a lei traz, quando há litígio, quando há discussão, briga entre os herdeiros, o processo ele é mais complexo. Então, o processo de inventário, dentro do Código de Processo Civil, ele traz uma série de atos que devam ser praticados, tanto pelo inventariante como pelos herdeiros e representados por seus advogados. E outro problema é que o número de processos de inventário cresce a cada dia. E aqui em Campo Grande, nós só temos uma vara de sucessões. Então, o acúmulo de processos é grande, a lei é muito detalhista quanto a isso, são muitos procedimentos que têm que ser cumpridos. Então, por isso que o ideal, sempre que a gente enfatiza aqui em todos os programas, é que haja um acordo e uma conversa, caso não queiram correr o risco que seu processo demore 10, 15 anos. E aí tem aquela questão também de uma parte aceitada, outra não aceitar, Sim. E aí vai protelando mesmo. Sim, o grande problema é que as partes não chegam a um acordo com relação à divisão realmente igualitária desses bens. Às vezes não tem um valor para compensar a outra parte, enfim. Os fatos são muitos, mas o que mais atrasa realmente é que a lei traz muitos procedimentos para serem cumpridos. Muitos atos têm que ser cumpridos até chegar na partilha. E isso que acaba demorando, porque o herdeiro se manifesta, o inventariante se manifesta do outro lado. E se são muitos herdeiros em muitos imóveis, acaba havendo esse atraso. Ali, quais são os documentos necessários, né, para gente, para que possa se abrir esse inventário? Certo. Quando a pessoa vem a falecer, o ideal é que você já leve ao defensor público ou advogado esse rol de documentos. A certidão de óbito, a certidão de casamento do falecido, a certidão de nascimento, se os filhos são menores ou maiores, e se já forem casados, a certidão de casamento e os documentos pessoais de todos os herdeiros e do viúvo ou da viúva. As matrículas dos imóveis atualizadas, documentos de veículos, se tiver extratos bancários é importante, informações de caderneta de poupança, de seguro de vida, todas essas documentações que importem o patrimônio, o ideal é que seja levado. Tem também certidões que devem ser tiradas junto à União, ao Estado e à Prefeitura, no nosso caso aqui, a Prefeitura de Campo Grande. Então, essa é um rol bastante extenso e, no geral, é isso que é pedido para fazer o inventário. Agora, Ali, a gente conhece casos, a gente sabe que isso acontece, por exemplo, de filhos que abandonam seus pais, né, e somem no mundo, vamos dizer assim, ou de filhos que não cuidaram do pai. E aí, de repente, alguém cuida. E aí o pai deixa, esse pai, né, essa mãe, magoado, sei lá por qual motivo, com os filhos, deixa
todas as coisas para essa pessoa, esse cuidador, por exemplo, né? Como é que é feito isso? Tipo assim, né, tem um testamento deixado para essa pessoa. A família tem esse direito de abrir esse inventário para tirar as coisas dessa pessoa, ou essa pessoa vai continuar tendo direito? No caso, o testamento é bem claro com relação a isso, né? Se ele desejar dispor para essa pessoa, ele tem todo esse direito. Mas ninguém pode recorrer. Depende se houver algum vício no testamento, não cumpriu aquelas formalidades do testamento, somente dessa forma. Agora, de uma certa forma, não há o que se fazer muito, tem que ser analisado cada caso para verificar se não houve, por exemplo, uma coação para fazer esse testamento, ou se ele estava com as faculdades mentais em perfeitas condições na época, tem que ser analisado esses detalhes. É complicado. Inclusive, esses dias, eu acho que não tem a ver com inventário. Teve um caso aqui em Campo Grande, né, de uma senhora que acabou passando seus bens para um casal que cuidava dela e, na verdade, eles tiraram as coisas delas e os filhos entraram com um processo para retomar isso, né? Ali, agora sim, tá nesse processo de inventário, né? Aí alguém vai lá e vende um terreno que tá lá. O que acontece? Como é que acontece isso? Pode, não pode? O ideal, o que acontece muito é que as pessoas, às vezes, tentam vender alguns bens. É muito difícil que a venda ocorra hoje, mas se por um acaso ocorrer, esse valor tem que ser depositado em juízo dentro do processo de inventário. Todas as vendas após o falecimento e depois da abertura do processo de inventário, todas as vendas só são feitas mediante autorização judicial. Então, somente o juiz, através de um alvará, irá autorizar essa venda e diante de um motivo muito bem fundamentado, seja para pagar o imposto, seja para evitar o perecimento, a destruição de um outro bem, seja para evitar que esse bem, próprio bem, se perca. No caso, por exemplo, nós temos muito caso quando um pecuarista falece, tem que ser vendido por certos períodos o seu rebanho para que isso não se perca, isso não morram os animais. Então, assim, e se vender, essa pessoa terá que prestar contas e ser até condenada a devolver esse dinheiro para que haja partilha, porque não é dela esse bem, né? Agora, Ali, tem uma sucessão assim para herdar as coisas? Quem herda o que primeiro, essa divisão ou não? Não, a lei ela traz que primeiro de tudo estão os filhos e a companheira e o cônjuge. Dependendo do regime de bens, qual tipo de casamento que foi estipulado, se não há filhos que fora do casamento que não se descubram, enfim. Os primeiros a ser chamados para herdar são os filhos, os descendentes e o cônjuge e o companheiro em concorrência com isso. A regra geral é essa, em concorrência com os herdeiros. E quando, por exemplo, há uma doação de um bem em vida, doa para alguém, né? E aí, hoje em dia ainda acontece muito essa questão da doação sem nada assinado. Aí a pessoa constrói uma casa lá, vamos supor que seja um terreno, né? Tá ali vivendo. E aí a pessoa morre, o doador morre. E aí, como é que fica essa situação? Ele foi doado, mas não foi doado? Como é que é? É difícil de provar isso, né? Serão feitos por isso que o processo de inventário, como você disse, ele é um pouco moroso, por conta dessas nuances que acontecem. Então, eles vão ter que provar que realmente houve essa doação. No caso, a doação deveria ser por escrito. Não é aceito que haja uma doação de imóvel, por exemplo, que não seja por escrito. E se caso isso ocorra, seria o que nós chamamos de adiantamento da legítima. Ele teve um adiantamento de sua herança. Então isso vai depender muito das provas, do que aconteceu, porque senão vai ter que ser dividido lá na frente com as outras partes. E tem diferença, por exemplo, para quem tem o casamento, para quem tem a união estável? Porque agora a gente tem essa situação da união estável, né? Acho que, não sei se de repente na lei tudo sofreu algumas alterações por causa da união estável. Tem alguma diferença? Tem. Para o casamento, para a união estável, sim, tem. No caso da união estável, nós precisamos de um programa só para falar disso, da partilha de bens, porque é um fato bem controvertido. Nem a justiça e nem a doutrina eles se entendem muito como seria a sucessão do companheiro junto aos filhos.
Então são várias regras para divisão. Do casamento, que hoje em dia a regra geral é a comunhão parcial de bens, a viúva ou o viúvo terá 50% daquele patrimônio e os outros 50% são divididos entre os herdeiros, entre os filhos. Essa é a regra geral. E existe alguém que não pode receber herança? Existem. Existem, no caso, por exemplo, pessoas que são deserdados. Os deserdados são excluídos do seu direito de herdar como uma punição que foi criada pela legislação civil quando eles cometem alguns atos contra o autor da herança, que é o falecido, ou seus familiares. Então, quando a gente ouve o tema, vou deserdar você, significa te deixar sem nada. É que as pessoas usam esse termo muitas vezes, vou te deserdar, mas faz o testamento. Mas a deserdação realmente é uma punição por ele ter cometido, por exemplo, uma tentativa de homicídio ou o próprio homicídio contra o falecido ou contra algum familiar dele, contra sua esposa, contra seu filho. Qualquer ato que seja antiético, imoral e que seja assim bem reprovável. Calúnia, faça calúnia, uma difamação, injúria, pratique atos ilícitos com os netos ou a madrasta. Então são casos assim bem grotescos e ofensivos à família para que possa ser deserdado. Temos uma pergunta aqui, olha só, a Bianca pergunta assim: ganhei um carro do meu avô, ele faleceu, só que ele faleceu e agora meu tio quer colocá-lo no inventário. É o caso que nós conversamos, vai ter que depender da prova, por que foi essa doação. As doações, as pessoas acabam fazendo as doações, mas não regularizam isso. É importante ressaltar que é cobrado um imposto de 3% sobre as doações. Então, para ela estar corretamente dentro da norma, dentro da lei, tem que ser recolhido esse imposto de 3% e ser feito por escrito, passando a compor o patrimônio dessa pessoa. Nesse caso aí, ela terá que provar que houve realmente essa doação, que foi uma manifestação de vontade do avô, com testemunhas somente, o que é bem difícil de ser provado e terá que procurar aí seus direitos perante a justiça. Nesse caso, o carro tem que estar no nome do avô, né? Não pode estar no nome dela? Não, se já tiver no nome dela, aí é patrimônio dela. Porém, se tiver no nome do avô, até então, até que se prove o contrário, isso compõe o acervo hereditário do avô. Tá certo. Umas considerações pra gente que você acha que é importante sobre esse assunto. De repente, quem tá em casa não ligou hoje aqui, né? Não participou com a gente, mas tem dúvidas. O que você acha que a gente pode dar uma pincelada por cima, de dicas mesmo? O ideal é que sempre, a única certeza que nós temos realmente na nossa vida é a morte, mas as pessoas não se preparam com relação a isso. Então, de preferência, sempre ter todos os documentos da sua vida bem arquivados para que não prejudique aqueles que futuramente vão trabalhar com esse inventário. Atentar esse prazo de abertura do inventário para não ter que pagar essa multa de 20%. Ter atenção que é cobrado o ITCD, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes, é 6%. Então, quanto mais organizado você tiver isso, mais preparado para esse momento que um dia vai acontecer, é melhor. Então, assim, o ideal também é que os herdeiros se conversem, cheguem a um acordo para não ter que esperar 10 anos para chegar numa decisão que muitas vezes não é do agrado deles. Então, essas são as considerações finais. Tá certo. Ali, obrigada, viu, mais uma vez pela sua participação aqui. A gente vai preparar um outro tema bacana também, né? Muito obrigado, assim, estou à disposição. Tá certo. Vamos para nossa dica de hoje? Vamos lá. Vou contar para você qual a nossa dica de hoje. Gente, a dica de hoje é sobre um bife. É isso mesmo. Tem gente que tem o hábito, né, de... E aí, ó, uma boa ideia, os filhos podem sentar, fritar um bife, conversar, né, comer um bife, para acertar a questão do inventário. Porque olha só, gente, a nossa dica de hoje é como você fritar o bife. Ao invés de fritá-los no óleo, você pode fritar na margarina. Então, eles não encolherão e ficarão bem mais macios. Bacana, né? Agora é um tempo também de uma água aqui, de outro copinho d'água, e o Adamo já volta com a gente também para as notícias de hoje. Então, peço para você ficar aí ligadinho com a gente. De repente, nesse tempo aí, ligar para nós no 3349-1015 e também se tornar um colaborador da nossa obra de evangelização. A gente já volta.